Inovação. Qual é o papel da inovação no segmento da economia criativa? Você está no Conexão Cast, o podcast do projeto Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, empresária, mentora de carreiras, e estou aqui com a minha parceira, Tanda Macedo. Eu, Tanda Macedo, psicóloga, empreendedora cultural, cantora e compositora. Prazer enorme estar aqui e vamos falar de inovação. Vamos falar de inovação com uma super convidada hoje do nosso videocast. Representante aí de muitas mulheres. Zauleide Queiroz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer que você esteja aqui conosco. Olá, meninas, muito obrigada pela oportunidade. O prazer é todo meu, né? É imensa honra de poder compartilhar com esse programa. Eu acho que é uma iniciativa muito legal para a gente, mulheres, né? Para as mulheres, para a gente ver as nossas evoluções, para a gente valorizar as nossas evoluções. Eu vim com toda a honra, mais pelo tema, né? Gosto muito do tema e espero contribuir um pouquinho com vocês. Ah, mas vai com certeza. Porque se tem uma coisa que é importante para o segmento da economia criativa, é criatividade e inovação. Porque a gente sempre cria para o novo. Então, é muito importante falar com Zauleide Queiroz. Eu vou apresentar Zauleide Queiroz, embora ela dispense apresentações, mas eu vou fazê-la. Zauleide Queiroz é diretora administrativa do grupo Esterbom, administradora de formação e presidente do sindicato do segmento de sorvetes. É uma indústria, dentro, né, do segmento de indústria, uma mulher presidente de sindicato, só isso já é algo absolutamente raro, porque são poucas mulheres nesse lugar, né, Zauleide? É verdade, hoje somos 3, né? Uhum. Estava eu e Dona Conceição, aí a gente agora está com mais uma presidente de sindicato. Isso é muito importante porque significa que as mulheres podem ocupar espaços que naturalmente eram ocupados por homens, né? De muita conquista, né? Exato, de muita conquista. Zauleide, a gente queria, no começo, entender um pouco a sua história como mulher. Conta um pouquinho para a gente a história dessa mulher, Zauleide, que chega neste lugar, um lugar tão relevante e tão inspirador para outras mulheres. Como empreendedora, né? Eu vejo assim, como mulher de mercado, né? Assim, desafios são muitos, né? Na verdade, eu acho que a gente sempre tem que ter um foco na nossa vida e saber o que a gente quer para o nosso futuro, né? Eu acho que se você tiver um foco para o que você quer empreender, para o que você quer crescer, para o que você quer evoluir profissionalmente, não importa de que maneira, se como empreendedora, se como cantora, não importa a profissão, mas eu acho que você tem que ter um foco. Se você já tiver isso, você já tem um passo na frente da sua carreira. E outra coisa que eu vejo muito é a dedicação. Você precisa ter dedicação. E você precisa de saber que você vai ter que enfrentar vários obstáculos na sua vida, por ser mulher também, porque a gente que é mulher, a gente enfrenta muitos obstáculos, né? Às vezes o homem não valoriza tanto a mulher como ela merece, né? Hoje eu tenho um espaço na Esterbom muito grande, graças a Deus, mas tudo foi minha conquista, né? Eu comecei com Antônio Leite, lá na Esterbom, só eu e ele, né? Até porque o filho era bebezinho ainda. E lá eu tinha minhas qualidades, ele tinha dele, e nós dois sempre na luta. Eu sempre mostrando o meu lado bom, né? Que eu acho que você tem que mostrar qual é o seu melhor, né? Qual é o seu melhor lado. E eu sempre gostei muito de inovar. Quando você fala em criatividade, minhas funcionárias dizem demais, lá vem Dona Zauleide já com as invenções dela. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Porque você está sempre inovando, sempre querendo mudar alguma coisa, trazer algo de novo, né? Para você sempre ver a melhora, né? Ali da sua evolução e do seu mercado, do que é que você está fazendo ali, sabe? E sem inovação, vocês não teriam conseguido chegar
no patamar que chegaram hoje, né, que estão ainda em evolução sempre, porque a Esterbon é uma empresa local, é uma indústria local, que decidiu competir de igual para igual com os concorrentes de fora, e essa é uma decisão difícil, né? Com certeza. Mas a inovação, ela foi essencial, né? Uma coisa que é perceptível nos produtos que a gente vê, né? A questão da qualidade, a questão do sabor. Você falou da questão da diversidade, Diversidade, da variedade, né, de produtos. Vocês têm hoje uma cartela de produtos muito diferenciados e grande, assim, muito... Como é que é? No início, eu me batia muito, por quê? Porque eu queria mostrar para o mercado que a gente poderia fazer algo de melhor, sabe? Algo de melhor no produto. E eu sempre me espelhei muito nos grandes, né? Na época, quando a gente começou, o foco maior seria uma Kibon e uma Nestlé da vida, né? Então, a gente precisa se espelhar nos melhores para poder você ter aquela vaidade de querer crescer. Então, ali começou meus desafios ali. Eu tive que, meu Deus, como é que eu vou começar a mostrar para as pessoas que o meu produto também é bom, eu concorrendo com uma marca tão forte, né? Então, aí eu tive que começar a encarar, a abrir as lojas próprias, para começar a você fazer trabalho em supermercado, trabalho de degustação, trabalho de abordagem. E assim a gente foi começando a conquistar as pessoas e, claro, melhorando o produto a cada vez mais, porque a partir do momento que as pessoas iam conhecendo e você tinha uma crítica de um cliente aqui e acolá, então ali era uma obrigação maior para você ainda tentar melhorar ainda mais seu produto. E se tem uma coisa que mulher sabe lidar, é com crítica, né? Com certeza. Acolher as críticas e transformá-las em algo produtivo. Aconteceu isso? Demais. Por mais que quando você recebe uma crítica, você diz assim, eu acho que esse sorvete poderia ser mais doce, ou poderia ser mais aguado. Então, aquilo ali, na hora você vai estar aceitando aquilo ali, mas no outro dia eu já estava lá com o engenheiro. Ou com o Toninho, aí a gente estava lá tentando, não, vamos melhorar isso aqui, porque o cliente está pedindo, o cliente está reclamando. Então, eu tenho muito isso de ouvir o cliente, né? Então, a minha vida inteira, hoje a Esterbon tem 32 anos, né? Assim, esses 32 anos foi sempre a gente sabendo ouvir essas críticas, ouvir os clientes, por isso que a gente chegou onde chegou, porque a gente sempre está à busca dessas melhoras, né? E não para não, né? Não para de jeito nenhum. Você, como diz Antônio Leite, se parar, você está numa bicicleta. Se parar, você cai. Não tem jeito. Você tem que continuar realmente indo à busca das evoluções. E você estava falando ali no bate-papo, antes de a gente começar, que o dono tem que estar sempre perto, né? Eu fiquei assim, olhando e querendo que você também falasse um pouquinho disso, porque me chamou a atenção. Muitos negócios não crescem tanto porque não tem ali o olhar do dono. Como é que é isso para vocês que estão lá dentro todos os dias, dando expediente, né? Vendo a evolução do às vezes lugar. A pessoa diz assim, tem tanto do supermercado, tanta multinacional dentro do estado, e eles conseguem lidar com isso, não sei o quê. É mais fácil você administrar uma coisa dessa como uma indústria, né? Porque a indústria, ela desmancha o produto, né? Você pega a matéria-prima e você todo um processo de chegar de matéria-prima, de você desmanchar, de você fazer o produto acabado, passar por controle de qualidade e você fazer a logística daquele produto. Então, assim, é muito desafiador. Então, hoje na empresa, graças a Deus, só tem um menino, né? Só tem um filho. Mas hoje é muito bem distribuído isso, né? Toninho costuma dizer que não sabe o que fazer, o que eu faço, porque eu sou muito organizada, eu sou muito detalhista. Então, eu ganhei esse espaço, o André ganhou o dele, que o André é bem comercial, e Toninho é aquela pessoa que a gente costuma dizer que é o recepcionista da empresa, né? Que lá adora. Então, é nosso negociador, é ele quem tem a coragem de empreender. Então, cada um tem seu papel e a gente está de dentro. Eu acho que é o foco principal, é você estar de dentro. Porque quando uma coisa dá errado, muitas vezes você escuta o funcionário dizer, isso não dá certo, não. Quebra uma peça. Não, vamos lá, tem que comprar outra máquina, tem que comprar não sei o quê. E a gente que está dentro, Tonho é muito visionário nisso, né? Ele diz, não, vamos fazer assim, que vai dar certo.
E assim a gente vai tentando conduzir as coisas para ir facilitando o funcionamento e o andamento de uma empresa, que eu vejo mais ou menos desse jeito. E você estava dizendo que com os donos dentro, né, do negócio, não tem uma âncora aí muito forte que é difícil destruir, né? Que passam as crises, passou-se a pandemia e vocês continuaram firme e forte. Que também tem esse olhar de vocês de estar dentro do negócio. Essas crises, esses desafios aí que vocês passaram, estando lá dentro, como é que foi? Pandemia, né? Na pandemia eu tive que me isolar um pouquinho, porque Tonho já tem 60 anos e eu me preocupava muito com ele. E graças a Deus eu tinha André, né? Que estava lá e a gente trabalhou de boa, administrando, a gente teve um apoio muito bom, assim, a gente conseguiu. Nas lojas, eu tinha 100 funcionários de loja. Dos 100 funcionários, 70 funcionários, a gente conseguiu afastar um pouco. E aí você vai começando a conduzir e tentando administrar a crise. Só que a Esterbon, ela foi muito bom para o sorvete, né? O pessoal em casa, não sei o quê. Então, a gente trabalhou muito de iFood, supermercado mesmo, supermercado puxava muito sorvete, então a gente conseguiu passar essa crise. E aquela questão da gente estar colado com eles. Meu filho ficou 100% colado com eles. Porque se o dono sai de dentro num momento como esse, as pessoas não sabem como reagir. O que é que a gente vai fazer? Não, vamos fechar as lojas, vamos fechar as portas e só isso e acabou-se? Não, a gente tem que ir realmente procurando outras saídas, né? E assim a gente foi fazendo. Do mesmo jeito, eu costumo dizer, a gente agora, né, nesse momento tão crítico que a gente está passando, que na verdade eu acho uma crise grande, assim, ao meu ver, talvez uma crise, se não melhorar, uma crise maior do que o Covid, né? Pode-se dizer. Sim. Que a gente não vai ter tanto incentivo, mas a gente, nessas horas, a gente tem que se agarrar com Deus e enfrentar. Uhum. Já pensou você sair de casa e saber se você não vai se deparar com um bandido lá na frente? Uhum. Ou mesmo na sua empresa, né? Você que trabalha com transporte, você que trabalha com muita gente na rua, então a gente se preocupa muito com isso. Eu vejo essa crise da agora pior do que a do Covid. Porque a segurança pública ela afeta os negócios de uma maneira geral, né? Quer dizer, afeta a vida das pessoas, o ir e vir das pessoas. Com certeza, e as pessoas têm medo, né? A gente tem medo. Então, você entende as pessoas, você entende seus funcionários, porque você se preocupa com isso, né? Emocionalmente, todo mundo abalado. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou agora que eu acho interessante. Existem alguns estudos que mostram que empresas que têm mulheres em posições de liderança e gestão são empresas que conseguem, muitas vezes, resolver melhor os seus problemas, porque, de uma forma geral, claro que cada um tem sua singularidade, mas, de uma forma geral, as mulheres elas conseguem ser mais sensíveis aos problemas dos seus colaboradores, elas conseguem visualizar melhor, né, em função dessa sensibilidade, e, com isso, ela consegue traçar melhores soluções, justamente por essa questão da empatia, né? Que é uma habilidade melhor desenvolvida nas mulheres de maneira geral. Você sente isso? Você acha que se a Esterbon não tivesse você ali... Eu faço muito esse papel, sabe? Eu faço muito esse papel. Eu costumo dizer a Toninho que, às vezes, a gente tem... Eu tenho 4 psicólogas. Eu trabalho hoje com um grupo de 4 psicólogas dentro da empresa, mas tem dia que eu chego para elas e digo, meninas, vamos olhar o caso de fulano de tal, porque eu acho que ele não está bem. E aí eu começo a ver essas coisas. Então, eu abracei muito essa causa de lidar com os meninos, com as pessoas. Quando eles precisam de ajuda, eles correm lá para me procurar. Porque eles veem que acho que a gente tem mais aquela coisa de abraçar a causa deles, o problema deles, então eles procuram mais a gente. Então, assim, engraçado, você perguntou isso sem saber, mas é exatamente o papel que hoje eu faço, um dos papéis que hoje eu faço na Esterbon, é cuidar disso. E a gente vê também de que maneira você talvez enfrente melhor uma situação como essa, entendeu? Então, você vai tentando conduzir. É um caso diferente do outro. A gente tem várias situações, porque
Hoje, a gente tem 3 unidades Fabris aqui em Macaíba, de Parnabeni para Macaíba. Então, nessas 3 unidades, é tranquilo, você vai administrando melhor. Mas quando você passa para o mercado, que você passa para as lojas, aí você sente uma dificuldade maior. A logística, né? E vem o transporte dos colaboradores, de ir até lá. Então, você vai tentando administrar essas coisas. E não é fácil, né? Porque você não tem um grupo tão grande de funcionário que, tipo, tem funcionário em Macaíba que não consegue vir trabalhar, você vai ter que se movimentar, porque o shopping está aberto, você não tem como parar ele, você não tem como fechar ele. Então, eu vou conduzindo isso aí. Eu tenho muito disso, muito disso. Eu acho que eu tenho mais facilidade do que os meninos de fazer esse tipo de mudança, de comando. Eu acho que eu me saio melhor nisso aí. Que É uma maravilha. gestão humanizada, né? Exato. E é importante esse relato, porque muitas vezes as pessoas acham que as mulheres usam da sua sensibilidade de uma forma contrária aos objetivos do negócio. E não é verdade, né? Eu acho que está aqui a prova viva, né, de Zauleide, de que a gente consegue sim usar o melhor dessa nossa sensibilidade Verdade. em prol do negócio. É o contrário, né? Para que o negócio cresça mais, para que a marca fique mais forte, para que os colaboradores se sintam pertencentes àquela organização. Tanda falava antes do nosso videocast que ela conhecia pessoas que trabalhavam lá e ela mesma estagiou lá, né, Tanda? Estagiei há muito tempo, quando era jovem. Cadê? E eu lembro, porque assim, era muito interessante, a gente ia almoçar num lugar, tinha um cantinho que a gente almoçava lá, né? Era em Macaíba, eu fiquei lá em Macaíba um tempo. E tinha essa preocupação de como as pessoas iam chegar, tinha um transporte que pegava ali na HE, e na volta também, ó, 5 horas, todo mundo se reunia, assim, tinha essa preocupação com quem morava longe, com quem não estava em Macaíba, né? Assim, eu sentia muito isso, assim, um ambiente muito acolhedor, né? Assim, muito... Graças a isso aí, a gente hoje, lá na indústria, a gente não teve tanto problema com a crise que a gente está passando agora, né? Essa parte de transporte, né? Porque a gente tem o nosso transporte e muita gente também tem os seus próprios transportes. Então, lá a gente não teve. E existe sempre essa preocupação, né? Aí vem aquela questão também de um custo-benefício, porque tem muita gente que mora distante, tem muita gente que não tem o transporte para chegar até a empresa. A gente tem uma população lá muito carente também naquela região, tem muita gente ali por perto. E a gente vai e eles se sentem muito valorizados. Hoje, se você for lá, a gente hoje fez um senhor restaurante lá dentro da empresa. Aí a gente faz as nossas confraternizações lá dentro, sabe? Eu peguei um galpão daquele, fiz uma estrutura só de recursos humanos e de restaurante. E hoje a gente tenta valorizar um pouco eles, sabe? Então, eles se sentem mais valorizados com tudo isso que você faz, com os mínimos detalhes que você faz, eles se sentem mais valorizados com isso. E eu acho que super aqui, legal. quem está nos escutando, quem está nos vendo, pode entender que o sentido de inovação, ele vai muito além da inovação da tecnologia para fora, para o produto que vai para fora. A inovação é também nesses mínimos detalhes de cuidado dos colaboradores, de como resolver os problemas. E, sem dúvida nenhuma, a Zauleide está aqui dando uma aula aqui para a gente. Isso passa por esses elementos femininos que você traz. Agora, eu tenho uma curiosidade. Como é que foi ser mãe, ser esposa, ser uma mulher bonita, cuidar de si e dar conta de todas essas questões envolvendo um trabalho tão complexo como é dirigir algo no segmento industrial? Quando você fala em ser mãe, a gente começou com o André com 1 ano, né? André completou 1 ano, a gente começou. André vai fazer 34, a Estevão fez 33 anos. Então, assim, desafiador demais. Mas, assim, sempre ele bem coladinho comigo. Aí chega o momento que você vai e bota ele para o colégio em tempo integral, né? E eu só tive um filho, né? Então, talvez o filho nem tenha atrapalhado tanto, né? Isso aí.
Mas em relação ao marido, Tonho costuma muito dizer, a gente vê muita crise de marido e mulher no trabalho, né? Você vê várias crises. Aí ele fica assim impressionado porque ele acha que é super fácil viver com a esposa no mesmo canto, né? Então, para ele, na cabeça dele é super fácil. Eu acho que vai muito da cabeça de cada um, né? Então, assim, cada pessoa sabendo separar, né, as coisas, eu acho que realmente existe os estresses, a firma é familiar, né? E às vezes a gente tem algumas dificuldades, realmente. Não né? A gente não vive só de coisas boas, né, dentro da empresa. A gente tem realmente as dificuldades, mas é cada um saber resolver e quando você sair da porta da fábrica, esquecer e vir a sua vida particular, Lê. Muito bom. Um projeto juntos, né? Vocês tiveram um projeto familiar e um projeto profissional desde o começo juntos, então. Desde o começo. E é possível, né? É possível ser essa mulher, ser a mãe, sem carregar tantas culpas. Claro que a gente sempre carrega, né? Ser mãe tem um pouco de culpa sempre. Eu sempre digo, né? O menino espirrou, a gente fica, meu Deus, será que eu deixei de fazer alguma coisa? E tá doente porque eu deixei de fazer alguma coisa. Então tem sempre um pouco de culpa, mas eu acho que essa desculpabilização e saber andar por todos esses papéis, né? verdade, de mãe, de mulher, não pode deixar de ser nenhuma. E não precisa deixar de ser, Não né? precisa, não precisa. No Dia da Mulher, eu brincando com eles, que a gente tem um grupo, né, da empresa, aí eu brincando, aí eu fui dar os parabéns para a mulherada e tal, e falei, né? A gente que é mulher, a gente sai de casa, você tem que primeiro ver a casa, deixar arrumada, arrumar seu filhinho, mandar para colégio. E quando tira seu dia trabalhando, quando volta, ainda tem que fazer a jantinha do marido, fazer de dona de casa. Aí é aquele ditado que diz assim: enquanto o homem está fazendo uma coisa, você está fazendo 10. É impressionante. A gente que é mulher. E assim, a evolução é muito boa, né? Eu vejo que a mulher está ganhando seus espaços, sabe? Eu vejo que ela vem realmente conquistando seus espaços. Eu trabalho em 2 setores lá na empresa, que é o setor financeiro e o setor do recursos humanos. Eu só tenho no recurso humano um rapaz e o advogado, e no financeiro eu só tenho um rapaz. E financeiro, que é uma área extremamente masculina, né? É verdade. Mas assim, é um rapaz que eu quero muito bem, né? É um sobrinho de Toninho e são 2 meninos maravilhosos, não desmereço de jeito nenhum, mas assim, aquele costume de você realmente trabalhar com mulher, sabe? Eu acho mulher mais organizada, eu sou muito organizada, então eu cobro muito a organização. Às vezes eu fico sem graça de querer cobrar a organização de um homem, porque o homem não tem muito esse papel de organizado. É muito difícil você achar um homem organizado, né? Pois é. É muito difícil. E lá eu consigo cobrar mais da mulher pela organização, por elas serem meninas, né? Então, para mim, já me facilita muito. E eu lembro quando eu estagiei lá que tinham mais mulheres, assim. No setor financeiro tinham muitas mulheres. Eu me lembro. No RH tinha uma mulher. E eu também estou lembrando agora você falando que a Esterbon também tinha, na época... voltando, repetindo. E eu lembro também que a Esterbon, na época que eu estagiei, tinha uma questão de ação de impacto. Tinha uma escola que estava sendo construída. Era. E... Oferecida pelo SESI, né? Pelo SESI, vocês pelo tinham essa preocupação, né, de alfabetização com os funcionários, né? Eu lembro disso. A gente alfabetizou um monte lá. Também é uma ação de impacto, inovação. A gente valoriza muito quem começa com a gente, né? Eu comecei... A maioria dos nossos gerentes hoje, eles são... A maioria que foram criados lá com a gente. Maioria. Minha gerente financeira, ela começou com 17 anos. Olha que maravilha. Isso faz uma diferença. Aí eu digo, você não vai se aposentar, não. Pois é. Não vai dar para lhe dar aposentadoria, não. Fica aí. Isso faz uma diferença imensa. Eu acho que para quem está pensando aí em abrir uma empresa, em pensar grande, pensar, né? Será que posso ser uma Zauleide um dia ter uma empresa grande? Pode, mas tem que lembrar que essas coisas fazem a diferença, né? Essa trilha de carreira dentro da empresa. E por quê? Porque tem uma coisa que a gente chama de know-how, né? São as capacidades que a empresa tem. Quando você tem pessoas que elas são criadas dentro da empresa, a empresa retém não só a pessoa, mas todo o conhecimento que ela desenvolve ali dentro. Então, isso
retroalimenta também, né? Com certeza. Quem vai chegando. Então, essas coisas são muito importantes. Então, assim, eu disse isso antes e vou dizer de novo, não me surpreende que a Esther Bom tenha o sucesso que tem, pela gestão que faz, né? E Verdade. pela mulher que compõe aí a diretoria. Imagina. Eu acho legal que eu tenho várias promotoras de loja, né? Antigamente eu só trabalhava com muita menina, muita menina. Aí, como você trabalhava todos os domingos, os shopping abrem nos domingos, e a mulher não pode trabalhar todos os domingos, né? E eu tive que começar a ceder para botar homem mais por isso, né? Mas como a gente depende muito de balcão, não sei o que, era muita menina mesmo. Aí comecei a passar para os meninos também. E o que eu acho legal é que quando eles saem, na verdade, ele diz assim, Dona Zauleide, eu vou botar uma loja de sorvete. Eu digo, bote. Aí várias fizeram isso, botaram a loja de sorvete e hoje elas estão empreendendo. Que maravilha. Elas têm um espelho muito legal em cima da gente, assim, Uhum. sabe? Eu acho que elas convivem na luta, no dia a dia com a gente, e aquilo ali vai inspirando elas a fazer Uhum. isso. Então, tem vários funcionários meus que saíram para botar seu próprio negócio. Isso é legal boa. demais. Que coisa boa. Significa inspiração, significa uma cadeia do bem aí que Verdade. vocês estão produzindo. Verdade, é verdade. Zauleide, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria agradecer muitíssimo. Imagina. Eu acho Prazer. que foi um bate-papo que nos trouxe muitos elementos para que a gente reflita, para que a gente pense sobre como ter sucesso, né, nos nossos negócios e como os elementos femininos são importantes. Queria lhe agradecer imensamente por ter tido a oportunidade de ouvi-la. Muito obrigada, Zauleide. É muito bom ouvir você falar e cada vez pensando nos mínimos detalhes, né, da empresa, não só nessa gestão humanizada que você falou para a gente, mas essa mãezona que você parece ser para todo mundo. Mas você falou várias vezes assim, quando a gente é mulher, a gente pensa nos pequenos detalhes. E eu acho que a Esther Bom tem disso. Eu fiz parte dessa história. Muito feliz, uma honra. Bom. Eu admiro muito. Você já admirava na época que eu estagiei. Ter você aqui é uma grande honra, uma grande alegria. Muito bom. Você queria queria que você deixasse uma mensagem. Eu quero deixar, assim, eu quero agradecer primeiramente a vocês, né? Eu disse, meu Deus, eu estou quase desistindo de ir para essa gravação. Eu digo, mas eu já disse que vinha, eu vou, porque eu sou meio tímida, sabe? Assim, aí às vezes foge um pouquinho a coragem, mas, enfim, graças a Deus deu certo, né? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Muito. Mas, assim, o que eu quero dar um recado para a mulherada, né? Muito bem. Gente do céu, a gente que é mulher, a gente precisa realmente nos dar valor. Porque se a gente não der valor a gente mesmo, não tem ninguém que vai dar no nosso lugar. Não tem. Então, a gente tem que saber realmente aonde é que a gente pode apostar, o que é que a gente tem de bom, o que é que a gente tem de melhor, e a gente aflorar essas qualidades que a gente tem. Que muitas vezes a gente deixa ela lá trancadinha e não bota para fora. Então, eu acho que a gente, mulher, tem muito disso. Então, tem que ter coragem, né? A gente tem que ser corajosa e enfrentar realmente isso aí. São grandes desafios. Mas muito obrigada. Muito bom. Então, inove, acredite e inspire-se em mulheres como Zauleide. Obrigada, Zauleide. Obrigada.